Bom dia! 17º dia do desafio, uma vida com propósitos. Nós temos compartilhado, conversado sobre a vida com propósito e o que você tem feito sobre o seu propósito. Como você tem buscado e alimentado isso para a sua vida. Realmente se conectado a isso. Hoje nós vamos falar de um lugar ao qual pertencer. Esse é o nosso título de hoje, continuando com o tema Você foi formado para fazer parte da família de Deus. E o título é Um lugar a qual pertencer. Te convido, meu irmão, venha. De que lugar você pertence, de que local você é, de qual família você é. Se é da família de Deus, vamos embora. Vamos engrossar esse caldo aqui, porque vamos embora juntos, porque juntos somos mais fortes. E Deus nos colocou aqui para andarmos juntos. Vamos ver várias passagens hoje, legais, interessantes. E vamos acrescentar nosso conhecimento, a nossa presença perante ao Senhor. E vamos traçar esse caminho ao qual nós pertencemos. Para quem está chegando, um excelente dia. Vamos embora, porque hoje é terça-feira. Aô! Brasil! Vamos embora. Olha só. 17º dia. E hoje, nesse 17º dia, a gente mantém o tema, né? Você foi formado para fazer parte da família de Deus. O título de hoje é Um lugar ao qual pertencer. Em Efésios, fala o seguinte: agora vocês são membros da própria família de Deus e cristãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Em Timóteo, ele fala o seguinte: a família de Deus é a igreja de Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. A coluna e o fundamento da verdade. Então, Deus nos fala que somos chamados para pertencer, não somente para crer. E Ele nos dá esse pertencimento à família dele. E quando Deus mandou o seu filho e que Jesus veio e criou-se a igreja como a noiva dele e ele amou, ele nos dá um consentimento seguinte: temos que formar comunidades. E o interessante é que quando percebemos toda a formação da comunidade no contexto, e ele fala alguns exemplos aqui que Deus não criou nenhum solitário, né? Todo mundo não anda isolado, não anda privado de companhia, né? Fomos ajuntados, reunidos, edificados, para que possamos, até os próprios discípulos, quando ele cita, ele fala que Jesus mandou, né, que vão de 2 em 2, que é justamente para se fortalecerem, para quando um precisar, o outro está ali ajudando, o outro dando força, o outro levantando, né? E porque tem a frase popular, mas que é muito certa, e se a gente levar até para o sentido bíblico, ela tem muita razão, né? Que sozinho você pode ir mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe, não é verdade? Então, quando falamos disso, na própria Bíblia dá essa realidade aqui, e vamos ver mais alguns trechos que nos falam. Por exemplo, em Romanos 12:5, fala o seguinte: em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado uns aos outros. Cada membro está ligado uns aos outros. Dia para quem está chegando aí, moçada. Vocês estão chegando, bom demais, bem-vindos aí. E vamos embora. E o título de hoje é Um lugar ao qual pertencer, é o que estamos falando, hein? E olha só, nessa parte de Romanos também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, se formamos um só corpo,
ele existe uma árvore. E se somos galhos dessa árvore, quem que é o corpo, né? Quem que é o corpo disso? Se Cristo é o próprio corpo e Ele veio e nos criou como forma de formarmos comunidades, e nessas comunidades para que entendamos uns aos outros e nos fortificamos uns aos outros, o corpo é a nossa própria comunidade, ao qual pertencemos, ao qual fazemos parte e ao qual devemos servir também, um para com o outro, para que possamos entendermos uns aos outros, para que possamos perdoarmos uns aos outros, para que possamos aprender uns com os outros. Ele cita alguns exemplos aqui das comunidades, da própria igreja que Cristo amou. E em Mateus, ele fala o seguinte, Mateus 16:8: edificarei minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja é indestrutível e existirá eternamente, né? E você verá, ou seja, não em Efésios fala o seguinte, não preciso, Efésios 5:25 também ele fala, a igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Isso amou a igreja e deu a sua vida por ela. Qual a importância desse contexto todo? Se formos observar, há 2000 anos, Jesus foi pregado numa cruz. Ele deixou uma essência, deixou um recado, deixou uma missão com esses apóstolos. Todas as vezes que eu faço essa análise, que eu venho observar e pensar na missão que Jesus deixou, eu entendo que só consegue existir, só consegue prevalecer por causa da força da fé, por causa da força do Espírito Santo que ele deixou e do que ele deixou realmente enraizado. Naquela época não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha nada. Era muito simples de aquilo acabar por aquilo mesmo, de simplesmente ficar por aquilo. Se não é uma força além da força humana, se não é uma força divina, se não é uma força que realmente vem do céu, já teria se esgotado. Pensa comigo, qual coisa, qual parte da história, o que existe e o que tem força, igual tem a força de Deus, igual tem a história de Jesus em todo o processo da humanidade, em toda a história da humanidade. Qualquer história já teria se acabado, qualquer coisa que acontecesse já teria virado simplesmente história. Só que quando Jesus vem e transforma, tira nossos pecados, nos conduz a viver em comunidade, a dedicar ao amor, a nos colocar a servir um ao outro, que amemos uns aos outros como a nós mesmos. Isso nos dá a essência da vida e isso propaga. Porque imagine, Jesus veio, Jesus amou, Jesus perdoou e Jesus ensinou. E é tão forte que por 3 anos ele cumpriu a missão dele, né? Ele se preparou por 33 anos, ele cumpriu a missão, tinha alguns discípulos, esses discípulos estavam com ele e apenas com esses discípulos se propagar igual se propagou pelo mundo. Quando Jesus morreu, poderia ter simplesmente acabado. Há de convir comigo que se é qualquer coisa humana, qualquer coisa simplesmente do humano, a história acabava ali, a história morria. Tanto é que a história conta que o imperador queria acabar com aquela história porque muita gente já acreditava no poder de Jesus, né, no poder de Deus através de Jesus e tinha visto tantos milagres acontecerem e ele queria que aquela história acabasse, porque estava criando poder, as pessoas estavam tendo fé naquilo e ele tentou que acabasse. Então tem história que conta que tentaram, né, subornar os guardas para falar que tinham roubado o corpo de Jesus, enfim, criaram muitas histórias para tentar abafar aquilo que era inevitável. E hoje, diante da situação que nós temos, nós podemos observar, 2000 anos depois, a história continua viva e mais viva que nunca. E você pega a história da Bíblia, qualquer ensinamento que você pegar é um ensinamento do amor. Nos ensina a amar, nos ensina a fazer o que temos de melhor. A nossa essência ligada ao próprio Cristo vivo. E fazemos parte do corpo dessa igreja que ele criou,
que é o parte da humanidade, é o parte de formarmos a nossa essência. E aqui no livro ele fala da comunidade local, né? Nesse capítulo, é um capítulo grande, ele fala dessa parte de criarmos a igreja local, de pertencermos à comunidade, porque com a comunidade nós aprendemos com os nossos erros, nós ensinamos com nossos acertos, nós aprendemos a perdoar o erro do irmão, nós aprendemos a sermos melhores, porque nessa formação tem pessoas de todos os jeitos, né? Pessoas de todas as classes sociais, pessoas diferentes, de raça, de posição social, de gênero, de tudo, né? E quando aprendemos a sermos mais flexíveis, mais amorosos, a gente entende que nas diferenças nós podemos ser mais amorosos. E em João 13,35 ele fala o seguinte: o amor de vocês um pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. E esse amor em João, que João fala, que fala através, né, do Espírito que toca ele nessa passagem, e quando Jesus solta essa frase aqui nesse versículo que João traduz, é o seguinte: o amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Provará ao mundo que vocês são meus discípulos. E isso escrito há 2000 anos atrás, aí você percebe, vamos fazer uma análise só dessa frase. Quando nós amamos uns aos outros, e nós que mostramos sermos cristãos, isso é uma força tão grande, porque é tão prova que isso era verdade, que o amor deles uns pelos outros provou ao mundo que eles eram discípulos de Jesus. Provou ao mundo tão forte que isso vem passando de geração em geração, vem passando de fase por fase, né? Tentaram destruir a igreja, tentaram destruir as comunidades, tentaram já destruir a fé, tentaram acabar com a essência e com a história que Jesus deixou, só que ela é muito mais forte que qualquer coisa, e a palavra dele é forte. A palavra, quando ele diz que nada, que a igreja é intocável, né? Que quando ele fala em Mateus que todas as forças do inferno não prevalecerá contra ela, ele quer dizer que é o seguinte: não tem diabo, não tem demônio, não tem nada que vai acabar, não tem nada que tira a força da comunidade, não tem nada a força que a união nossa pode fazer. E se estamos unidos em Cristo, nem o próprio diabo tem força, nem toca, não tem força, nem força nenhuma contra isso. E isso é tão sério e tão forte, porque isso nos leva a ter a certeza de que Deus está conosco, para que nós possamos amarmos uns aos outros e fazermos a diferença. Então, não sejamos egoístas, sejamos para com Deus e deixamos isso fluir. Deixamos o amor de Deus fluir em nós e que sejamos melhores a cada dia. Aprendemos a perdoar o irmão a cada dia. Aprendemos a entender que temos nossas diferenças, que temos os nossos dias melhores, nossos dias piores, mas somos assim. E com amor a gente vence cada dia, com amor cada dia é melhor, com amor cada dia a gente vence, e é muito bom, né? Em Coríntios fala o seguinte: um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. Então, ou seja, dos 7 dons do Espírito, qual dom será que você tem? Já parou para pensar? Esses dons são compartilhados, esses dons são de graça, esses dons são dados a nós na própria essência do Senhor. E nesses dons a gente compartilha com mais essência, porque os dons do Espírito, o Espírito quando nos unge, nós somos instrumentos dele. Passamos a ser instrumentos dele, e nessa unção, nessa conexão com o Senhor, passamos a sermos instrumentos dele. E nessa condição de fazer parte desse corpo, fazer parte desse convite que o próprio Cristo fez, desse corpo inteiro ao qual você é um dos membros,
eu te pergunto, que tipo de membro você tem sido dessa igreja que Cristo fez e que te convidou? Você tem sido um membro que tem ajudado os outros membros? Você tem sido um membro que tem ajudado a fortalecer esse corpo? Você tem sido um membro que tem feito parte da essência e levado esse amor ao qual seus irmãos precisam? Hebreus 3,13. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Todos os dias. É engraçado que, de novo, igual ontem, ele cita todos. Todos os dias. Não fala para você encorajar o seu irmão de vez em quando. Não fala para você encorajar terça, quinta e sexta. Não fala para você encorajar aos domingos. Não fala para você encorajar alguns dias. É todos os dias. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, para que estejamos firmes na fé. Então, quando eu brinco que hoje é terça-feira é porque hoje é o dia de fazer o melhor, é porque hoje é o dia de estarmos conectados com Ele, hoje é o dia de encorajarmos uns aos outros. E quando ele cita encorajem-se uns aos outros todos os dias, ele quer dizer todos os dias. E quando eu falo que todo dia é terça-feira, é porque todo dia é dia de encorajarmos uns aos outros. E eu te pergunto, meu irmão, você tem encorajado seu irmão? Você tem se encorajado? Você tem levantado todos os dias com essa coragem de fazer parte dessa igreja viva que Deus deixou? De ser membro desse corpo real que te levará à próxima fase, quando você terminar seu objetivo aqui? Você tem feito isso? Eu te convido a fazer, porque é o seguinte, de modo que nenhum de nós sejamos endurecidos pelo engano do pecado, porque o pecado é um engano, ele nos tira da rota, ele nos tira do caminho certo, ele nos desvia de Deus, ele nos distancia do corpo, e ele nos coloca membros que nos deixa afastado do corpo certo. O pecado nos desvia, o pecado nos endurece, o pecado nos tira da rota, nos coloca numa posição de distanciamento do corpo, distanciamento do Cristo, distanciamento do que nós precisamos fazer, do que nós precisamos ter, do que nós precisamos sentir e do nosso próprio agir. O que você tem feito para você e o que você tem feito para seus irmãos todos os dias. Todos os dias. Everyday, meu irmão. Em Tiago 5, 19 e 20 fala o seguinte: prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam de tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Meus amigos, se você conhece alguém que desviou da verdade, não desista dessa pessoa. Faça de tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedimento que ela se afaste de Deus. Uma vida. E quando a gente fala, e ontem até o Douglas que estava aqui, quem esteve aqui ontem com a gente ao vivo, ou que assistiu de ontem, viu um amigo que eu trouxe, um treinador também, um cara que está num propósito excepcional, e ele citou, até ontem, né, falou assim, pois é, a gente a gente faz a missão, a gente faz a nossa missão, e que se uma pessoa realmente fizer sentido para uma pessoa, já valeu a pena. Então, e essa frase aqui, remete a de ontem, concretiza, né, até o que o Douglas falou ontem. Se uma pessoa, uma vida preciosa, livrar ela do impedimento, livrar ela do mau caminho, e nós estamos fazendo a missão.
Então, se o seu papel hoje, o que você faz de exemplo, o que você tem trago, o que você tem conectado, transforma vidas. E é tão interessante que às vezes as pessoas estão precisando tanto, que eu tenho recebido tantos comentários, falam assim, eu tenho passado, eu tenho mandado o vídeo, eu tenho compartilhado o vídeo, eu tenho mandado as frases do WhatsApp que vem, tem gente que está no grupo do Telegram, eu tenho compartilhado do Telegram, e essas pessoas têm me dado feedback das pessoas que elas têm enviado, pessoas que estão agradecendo e que estão transformando as formas de pensar por um simples fato de quê? De receber uma frase diferente, receber uma mensagem diferente, de receber um ensinamento diferente, de receber uma palavra que estavam precisando. E aí eu te pergunto, você tem levado essa palavra para o seu irmão? Você tem levado esse carinho para o seu irmão? E aí eu te faço um outro convite. Antes de levar para o seu irmão, você tem levado para você mesmo? Você tem buscado essa palavra para te abastecer? Amar é o próximo como a si mesmo. Então se ame, busque as palavras do Senhor, busque o caminho certo, busque o seu destino, que é o Deus vivo. E quando você encontrar, você vai estar abastecido e você vai poder transbordar para esses irmãos que estão precisando de você. Transborde, busque, mas não cometa o engano de achar que você tem que saber tudo, que você tem que estar infinitamente conhecedor. Você, na nossa essência, já somos possuídos do Espírito Santo a partir do nosso batismo. E nós vimos no capítulo passado. Então nós já somos cheios do Espírito Santo, nós já somos ungidos para isso, a nossa missão é evangelizar. Não precisa de você achar que tem que ter superpoderes para poder transmitir a sua alegria, transmitir a sua missão, transmitir a sua palavra e transmitir o papel que você veio para fazer. Faça, busque a Ele e leve a Ele as pessoas que precisam tanto de você, precisam tanto dEle através de você. Que você pode ser um instrumento que outra pessoa está precisando. É brabo, mas é verdade. Você é um instrumento. E é um instrumento de Deus e que veio para cá para isso. E aí você está agora num desafio de 40 dias para achar o propósito. Uma vida com propósito. Qual é o seu propósito, irmão? Está cumprindo ele? Vamos embora porque hoje é terça-feira. E todo dia é dia de fazer o nosso melhor. Então, olha só. Pensamentos sobre o meu propósito de vida. Tema para a reflexão de hoje. Sou chamado para pertencer, não apenas para crer. Sou chamado para pertencer, não apenas para crer. Ou seja, você deve crer, mas também tem que fazer parte. Tem que se incluir. Versículo para memorizar. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, 5. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Pergunta para meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Meus irmãos, mais um capítulo, mais um dia excepcional. E amanhã, dia 18, o título é Tendo uma Vida Comum. É amanhã, dia 18, estaremos juntos de novo às 6h33 da manhã para mais um dia do nosso maravilhoso desafio de uma vida com propósito. E vamos juntos. Obrigado, sensacional dia, extraordinário dia para vocês todos. Maravilhoso estarmos juntos mais um dia, porque todo dia é dia de fazermos o nosso melhor.
E hoje, por coincidência, é terça-feira. Vamos embora! Toca ali o terror, mesa! Vamos embora, meu querido! Forte abraço para vocês todos, fiquem com Deus. Amo vocês! Tamo junto e até amanhã às 6h33. Aquele abraço, Deus nos abençoe a todos! Valeu, Cátia, valeu, Dona Joyce, valeu, forte abraço. Vamos embora! Até amanhã!